Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um vídeo no canal, mais uma notícia. Hoje estamos aqui no canal Oeste Sem Filtro, especial posse de Donald Trump, dia 20 de janeiro de 2025. E antes de qualquer coisa, se inscreva no canal e deixe o like. E sem enrolações, vamos ficar com o vídeo. Dia 20 de janeiro de 2025, um dia histórico. Depois de 4 anos, Donald Trump volta à Casa Branca como o 47º presidente dos Estados Unidos. Nesta edição especial de Oeste Sem Filtro, nossos comentaristas analisam como será o segundo mandato do republicano à frente da maior economia do mundo e qual será o impacto da volta de Trump para o Brasil. Estas e outras notícias agora em Oeste Sem Filtro. Em Washington, no primeiro discurso como presidente dos Estados Unidos, Donald Trump declarou que o declínio da América chegou ao fim e prometeu que o país voltará a crescer. Tudo isso vai mudar a partir de hoje e a mudança será rápida. Minha eleição é um mandato que vai reverter uma traição horrível. E todas essas traições foram horríveis. Então vamos retornar ao povo a fé, a riqueza, a democracia e a liberdade deles. De agora em diante, os Estados Unidos vão parar de sofrer. Quem quer impedir a nossa causa tentou tirar a minha liberdade e até a minha vida, há poucos meses. Em um campo na Pensilvânia, a bala de um assassino atravessou a minha orelha. Mas eu senti naquele momento, e agora sinto ainda mais, que a minha vida foi salva por um motivo. Eu fui salvo por Deus para deixar o nosso país grandioso novamente. O líder republicano também afirmou que vai recolocar o país no caminho da prosperidade e do respeito internacional. O país será respeitado novamente, admirado novamente, até por pessoas de religião, de fé e de boa vontade. Seremos prósperos, teremos orgulho, seremos mais fortes e vamos ganhar como nunca antes. Não seremos conquistados, não seremos intimidados, não seremos derrotados e não vamos fracassar. De agora em diante, os Estados Unidos serão um país livre e soberano, independente. Seremos corajosos, teremos orgulho, vamos ter sonhos ousados e nada ficará no nosso caminho, porque somos americanos, o futuro é nosso e a nossa era dourada acaba de começar. Obrigado, Deus abençoe os Estados Unidos. Muito obrigado. Bom, não poderia ser diferente. Eu abro esse Oeste Sem Filtro especial da cobertura de Donald Trump com Ana Paula Henkel, direto de Washington. Ana, seja muito bem-vinda mais uma vez. A Ana está conosco desde a 1h da tarde, acompanhando todos os detalhes dessa cerimônia de posse. -2 graus, Ana, aí em Washington nesse momento. Ana de pé, trazendo todas as atualizações. Seja bem-vinda. Obrigada, Paula. Boa noite a todos no Brasil, aí no estúdio. E sensação de -13 graus agora. Muito, mas muito frio. Mas muito quente em relação às festividades. As pessoas estão muito felizes, muita gente andando por Washington até agora, né? Horas depois do discurso do presidente, agora presidente novamente, Donald Trump. Muita gente com o MAGA hat, com o boné vermelho, com bandeiras do Donald Trump. Agora, é incrível também como o trânsito aqui funcionou. Apesar de algumas ruas fechadas, toque de recolher também ontem à noite, tudo funcionando de uma forma muito orgânica, as pessoas andando muito pelas ruas. E como está na nossa tarja aí, né? A era de ouro da América começa hoje. Como Donald Trump disse no discurso dele, é assim que os americanos estão se sentindo.
Principalmente, Paulo, eu sei que vamos visitar muito o assunto Donald Trump e o dia de hoje, principalmente em relação à economia. Os americanos vêm sofrendo muito há 4 anos, né, com números inflacionários altíssimos. Imigração ilegal também foi um ponto importante para essa eleição, além das guerras fora dos Estados Unidos, Ucrânia e Rússia, o Hamas e Israel e outras instabilidades geopolíticas, tudo isso preocupa o americano. Uma questão que preocupou muito aqui, desde ontem, eu conversei com 2 policiais, um policial normal de Capitol Hill, né, ali do Capitólio, e outro um policial da fronteira, dizendo que há uma preocupação na segurança em relação aos tais lobos solitários. E muito, isso eles me disseram, eles estão apreensivos por causa exatamente da política de fronteiras abertas da administração Biden. Eles não sabem direito quantas pessoas envolvidas com a criminalidade ou com grupos terroristas como o Hamas ou o Hezbollah, por exemplo, que entraram através das fronteiras sul, lá pertinho de mim, lá na Califórnia. Então, Paulo, eu sei que vamos visitar algumas coisas, mas, por enquanto, é esse meu primeiro comentário. Seguimos aqui no frio, sensação de menos 12. Nosso querido César está aqui atrás de mim, operando a câmera, mas muito felizes de estar participando de um dia histórico como hoje. Perfeito, Ana. Logo mais você volta aí com mais informações, porque essa cerimônia ainda não acabou. Daqui a pouco, Donald Trump deve se deslocar até o Arena One para assinar os atos executivos. A gente vai acompanhar todos os detalhes aí dessa cerimônia que segue em Washington. Deixa eu aproveitar para dar as boas-vindas a Silvio Navarro. Muito boa noite. Silvio, a gente trouxe alguns trechos aqui do discurso de Donald Trump, o discurso de posse, um discurso bastante forte. O que você destaca para a gente? Donald Trump falou muito de uma crise de confiança que vive os Estados Unidos e que ele volta agora para retomar. Lembrou os atentados que sofreu, foram 2 atentados durante a campanha no ano passado, quase morreu neles, e que ele volta agora com essa missão de restabelecer e fortalecer a nação mais poderosa do mundo. Boa noite. Boa noite, Paula. Em primeiro lugar, parabéns a toda a equipe envolvida nessa cobertura desde o início da tarde. Eu estava acompanhando a transmissão de vocês. Boa noite, Pioto, Cautiana. Bom vê-la por aí, e o César. Acho que não há nada que simbolize mais o verdadeiro jornalismo do que o microfone no lugar certo e empunhado por você. É algo que nos orgulha muito nessa tarde e noite aqui no Brasil. Paula, acho que a chegada de Donald Trump inaugura novos ventos no planeta, sobretudo para nós aqui na América. Nós olhamos para o Brasil, por exemplo, e temos um governo Lula hoje acuado, temos um Supremo Tribunal Federal extremamente ativista hoje em silêncio, nós temos uma esquerda, de modo geral, contra as cordas, porque a chegada de Donald Trump, e aí já entro em endereço a tua pergunta, ela sinaliza o fim da era woke. É um progressismo, é a agenda da lacração que já arrefecia no mundo todo e agora, com certeza, ela está mais do que nunca com os dias contados. Ele diz que a Era de Ouro começa na América. Não sabemos. Torço para que sim, sobretudo no aspecto econômico, para que a América se mantenha firme, forte, contra um eixo que cresceu muito nos últimos tempos, principalmente depois da pandemia, que envolve Rússia, China, Coreia, os ayatolás do Irã e tudo aquilo que a gente sabe que representa a face do comunismo, a face da esquerda, do autoritarismo, do totalitarismo, tudo aquilo que não tem a ver com liberdade. Não sei se a Era do Ouro passa a ser uma realidade a partir dessa segunda-feira e será inaugurada nos Estados Unidos. Mas sei que a Era da Liberdade, esta sim, com certeza, fazendo jus à nação mais livre do planeta, cuja emenda na Constituição é muito clara de que liberdade é algo inalienável. Que os ventos que sopram do norte, que sopram lá de cima do mapa, possam mudar e rearranjar as coisas por aqui também.
E deixa eu aproveitar para trazer aqui, temos imagens ao vivo da cerimônia da posse de Donald Trump, a gente acompanha agora. Eles estavam num almoço que foi oferecido pelo Congresso americano, eles agora estão se despedindo, a gente acompanha o presidente, então, Donald Trump ao lado da mulher, Melania Trump, e logo mais eles devem se dirigir ali para o Arena... Capital One Arena, que fica a cerca de 2 quilômetros do Capitólio, onde ele deve assinar todas as ordens executivas. Agora ele está tirando algumas fotos ali com alguns convidados desse almoço que começou ali por volta das 2h30 da tarde, depois de toda a cerimônia que nós acompanhamos aqui, a cerimônia de... Primeiro teve um chá, depois teve a assinatura ali de algumas nomeações, de alguns memorandos, teve o juramento. Donald Trump realizou 2 discursos na tarde de hoje, agora está se despedindo, então, dos convidados desse almoço em Washington. Assim que tiver mais novidades, a gente traz aqui para você. E antes de ouvir aqui Cauty e Piotto, deixa eu trazer mais um trechinho aqui do discurso de Donald Trump, que assegurou que vai acabar com a censura e também restaurar a liberdade de expressão nos Estados Unidos. Estamos com o nosso governo enfrentando uma crise de confiança. Durante muitos anos, um establishment corrupto extraiu poder e dinheiro do cidadão, enquanto os pilares da nossa sociedade estavam quebrados e completamente sem manutenção. Agora temos um governo que não consegue lidar com uma crise simples, ao mesmo tempo em que está entrando em diferentes eventos catastróficos no mundo todo. Vamos restaurar a competência e a eficácia ao governo federal. E o meu governo vai criar um novo departamento de eficiência do governo. Depois de muitos anos de esforços federais inconstitucionais e ilegais para interromper a liberdade de expressão, eu também vou criar um decreto para interromper a censura do governo e trazer de volta a liberdade de expressão aos Estados Unidos. Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Você que está acompanhando essa cerimônia de posse desde o início, desde a 1h da tarde. Conta para quem acabou de chegar agora, se você fizesse um resumo desse primeiro discurso oficial de Donald Trump, empossado presidente dos Estados Unidos. O que mais te chamou a atenção nesse discurso, Piotto? Boa noite. Boa noite, Cauty, boa noite, Silvio, a Ana que está lá em Washington nesse frio danado, mas vamos lá. A todos que nos acompanham. Algumas palavras-chave importantes ditas por Donald Trump neste discurso. Falou em soberania, em segurança, balança do poder, equidade no tratamento com os cidadãos, combater os excessos do Departamento de Justiça, disse que isso vai terminar, criar, obviamente, uma nação próspera e livre, ele voltou a falar sobre esse assunto agora, reclamou do establishment corrupto, ou seja, está falando do Partido Democrata. Ele disse que foi um governo que não conseguiu lidar com um problema simples. Ele está citando, por exemplo, a enchente que aconteceu na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, em boa parte dos Estados Unidos, mas a Carolina do Norte foi o estado que mais sofreu com isso. Isso foi em meados de outubro do ano passado. Falou também agora dos incêndios em Los Angeles, falou em defender a fronteira. O país não consegue responder essas emergências, citando aí também essas tragédias. Diz que a mudança será rápida. Ele diz que vai reverter essa traição horrível contra o povo americano. E ele está citando novamente, citou isso no discurso de posse, isso é importante dizer, porque isso também foi discurso de campanha dele. Ele repetiu o discurso quando ele já estava vitorioso e voltou a falar ali ao lado dos democratas, inclusive Joe Biden e Kamala Harris, que estavam ali também acompanhando a cerimônia. Ele voltou a falar que foi salvo por Deus, é importante citar isso aí, disse que essa é exatamente a lógica dele estar neste momento na Casa Branca. Agradeceu, por exemplo, a 2 grupos que são eleitorados muito democratas, ou historicamente democratas, como os latinos e negros, fez isso no discurso dele de posse, importante isso daí, citou Martin Luther King, hoje é dia do Dr. King também, e fez uma série de citações, sobretudo na questão de acabar com essa agenda woke. Diz que há 2 gêneros agora na América, voltamos a ter 2 gêneros. Uma obviedade biológica precisou ser dita por um presidente na sua posse nos Estados Unidos. Masculino
feminina. E falou que não se enxerga mais a cor nos Estados Unidos, e sim o mérito, a competência, ou seja, a valorização da meritocracia. Bom, e citou outras coisas que são extremamente importantes. A questão das fronteiras, que também foi dita lá atrás, e importante, Paulo, acho que essa para mim, isso não é só surpreendente. O mesmo discurso na campanha foi dito novamente quando ele já tinha vencido a eleição. Ou seja, ele manteve todas as promessas. Quando você imagina que vai chegar ao poder, aquela história, campanha, campanha, governo, governo, não, neste momento, neste primeiro dia de governo dele, ao tomar posse, ele repetiu, com uma coragem que foi notada pelo J.D. Vance, o vice-presidente, dizendo no segundo discurso, presidente, o senhor falou coisas, eu nem imaginava que chegaria tanto. E ele fez todas essas citações. O que nós teremos agora é um presidente americano que chegou para restaurar os valores americanos. E esses valores americanos se confundem com os valores ocidentais. E a gente pega desde a Segunda Guerra Mundial para cá. Esses são os valores ocidentais. Os de liberdade, os de um governo que obviamente não intervém, o de cidadãos livres e obviamente um sistema de justiça sério e justo. São coisas que, por exemplo, com as quais nós estamos lidando hoje no Brasil. A ausência de liberdade, a ausência de liberdade de expressão, de liberdade de imprensa e sim, com um departamento ou com uma justiça não exatamente livre e tão pouco justa. Este é o propósito de Donald Trump, que ele reafirmou 3 vezes, na campanha, depois de vencer a eleição e agora na posse. É inimaginável que um presidente que já tenha passado 4 anos, ele teve um ato de humildade para mim extremamente grande, ele disse o seguinte, eu aprendi muito durante o discurso, ele disse aprendi, ou seja, foi um aprendizado importante, ele sabe exatamente o que fazer, mais que isso, parece que tem a noção exata de como fazer. Bom, antes das boas-vindas aqui para o Carlo Cauti, deixa eu Desculpa, pessoal, tava lendo aqui, tava mutado. Donald Trump foi empossado como 47 presidente nos Estados Unidos em uma cerimônia no Capitólio de Washington nesta segunda-feira de 2020. Essa segunda-feira, dia 20, 2025, né? Janeiro. A era dourada da América começa agora, disse o novo presidente em seu discurso de posse. Dentre os temas tratados está o canal de Trump afirmou tem sido usado pela China e será retomado pelos Estados Unidos. Chefes de estados bilionários, membros da gabinete do ex-presidente estão presentes na rotunda do Capitólio dos Estados Unidos, que recebe a cerimônia dessa posse por causa do frio intenso na capital América. Muitos antes de Donald Trump fazer o julgamento, Joe Biden emitiu perdões presidenciais para os membros de sua família. É isso, pessoal. Valeu, até a próxima. Não se esqueça do like e de se inscrever no canal. Muito obrigado a todos. Valeu.